Olá, turma! Nessa nossa videoaula, iremos aprender sobre a larva migrans. É importante observar que nós estamos focando na parasitologia humana. Só que diversas outras espécies, elas também são parasitadas, né? Então, nós temos aí ciclos biológicos diferenciados nessas espécies. E muitas vezes, nós temos estágios larvais que podem completar esse ciclo biológico em uma outra espécie animal, por exemplo, um cachorro ou um gato, e que em alguns momentos pode fazer uma contaminação de um indivíduo, né, de um hospedeiro anormal, como por exemplo os próprios seres humanos. E aí nesse caso, essas larvas elas não vão completar o seu ciclo biológico, mas elas podem se movimentar. E dessa forma elas podem causar algumas alterações, sejam elas alterações cutâneas ou viscerais. Por exemplo, as larvas migrans. Então é o que a gente vai focar na nossa videoaula de hoje. Esse tipo de parasitose, gente, é uma zoonose, tá, causada por parasitas de outros vertebrados que infectam aí os seres humanos. Só que é bem importante observar que geralmente essas larvas elas são bem jovens e aí elas conseguem sobreviver um determinado tempo no ser humano. E é importante ressaltar que aqui ela não vai completar o seu ciclo biológico, porque ela precisaria do seu hospedeiro lá definitivo, né? Aqui ela vai apenas fazer esse tipo de movimentação enquanto ela está sobrevivendo. Podem ser causadas por diferentes tipos de nematóides, então a gente vai conhecer alguns deles que estão associados com o desenvolvimento da larva migrans cutânea, visceral e também a forma ocular. Vamos iniciar conhecendo alguns detalhes do ciclo biológico da larva migrans no caso cutânea. E aí, nesse caso, os principais agentes etiológicos vão ser as larvas aí de Ancylostoma canino e também de Ancylostoma brasiliense, tá? Que a gente visualiza bastante aí em cachorros e também em gatos. Mas também podem ser larvas de outros tipos aí de nematóides. E o que é que vai acontecer, pessoal? A gente tem as formas adultas na região de intestino delgado dessas espécies animais. E aí as fêmeas, elas conseguem colocar vários ovos que são eliminados aí diariamente juntamente com as fezes, né? Esses ovos aqui, eles são eliminados com as fezes. E no meio ambiente, de acordo com características de temperatura, de umidade e oxigenação, a gente vai tendo esses processos de maturação que vão acontecendo. Existe, por exemplo, a formação da larva rabiditoide, que é uma larva que vai se alimentar ali de material orgânico, né, de algumas bactérias que estiverem ali naquela região do solo, e em seguida ela se desenvolve aí chegando até a larva filarioide. Essa larva filarioide, ela é a forma infectante, né, e ela não vai se alimentar desses restos orgânicos aí. Ela que é responsável por fazer justamente esse processo de infecção, né, desses hospedeiros, então elas vão penetrar pela pele deles, e aí elas vão chegar até aquela região de intestino delgado, eles vão se desenvolver, né, para vermes adultos, que passam a copular. A fêmea, então, depois vai começar a colocar esses ovos juntos com as fezes. E é interessante observar que em alguns momentos pode haver uma infecção acidental. E aí essa larva, ela pode penetrar em um hospedeiro anormal, como o próprio ser humano. E nesse caso, elas vão começar a migrar por esse tecido do ser humano, né, gente? E isso pode acontecer durante alguns dias, semanas ou até mesmo meses, até o momento que elas morrem, tá? Elas não conseguem completar o seu ciclo biológico e aí elas morrem. E em casos bem raros, o indivíduo ele pode se contaminar ingerindo diretamente essa larva, que aí chegaria ao intestino delgado dele, né? Poderia romper essa parede intestinal, cair na corrente sanguínea, chegar até aquela região de pulmão, ali onde a gente tem os alvéolos, romper esses alvéolos e fazendo todos esses processos de maturação, podendo ser encontrada no escarro humano, elas podem ser deglutidas e aí completariam o ciclo dentro do ser humano, tá? Mas esses são casos bem raros. Pensando na larva migrans cutânea, essa contaminação humana acontece devido à larva L3, que seria aquela filarioide, penetrar na pele humana e migrar por esse tecido subcutâneo. Então, é o contato com esse solo contaminado, principalmente os pés, as pernas, às vezes as pessoas sentam, né? As mãos e também a própria sujeira subungueal, que a gente observa bastante nas crianças que costumam brincar naquelas regiões ali
que tem esse solo contaminado. Possíveis lesões múltiplas podem acontecer devido a esse processo de migração cutânea, porque durante essa migração cutânea é formado um caminho sinuoso, que é justamente o caminho que a larva está fazendo. Por isso que ela recebe alguns nomes, como bicho geográfico, né, bicho das praias, dermatite serpiginosa, dermatite pruriginosa, né, por causa da coceira que ela causa. Geralmente, o que nós observamos é que essas larvas, elas morrem após algumas semanas ou alguns meses. Vocês podem visualizar algumas imagens, tá? Desse caminho, né, que essas larvas fazem nesse tecido subcutâneo, tá? Pode ser gerada uma crostinha, a pessoa pode coçar bastante, isso pode fazer uma abrasão, que pode facilitar contaminações bacterianas locais também. Para fazer o diagnóstico, a anamnese e a observação de alterações dermatológicas, que são bem clássicas. E o principal tratamento para essas larvas migrans cutâneas geralmente não está associado com a utilização de alguns medicamentos. A cura é espontânea, porque ela morre, né, depois de algumas semanas aí, ou meses. Entretanto, existem infecções mais persistentes, que aí podem ser utilizados tiabendazol em pomada ou em comprimido, albendazol, ivermectina. Devido à coceira que é causada, né, aquele prurido, a pessoa tende a coçar, principalmente quando é criança, e aí a gente pode ter abrasões, lesões locais que favorecem contaminações bacterianas. Então, para evitar essas infecções microbianas secundárias, são indicados alguns antibióticos. E tem pessoas que têm alergias, né, a esses fármacos, e aí já foi observado também que existe uma morte do parasita pelo frio, compressa gelada, gelo seco, podem facilitar também a morte aí desses parasitas que são responsáveis por causar aí a larva migrans cutânea. Existem outras formas de larva migrans, visceral e também a forma ocular. E aí a contaminação humana, no caso da larva migrans visceral, se dá pela migração dessas larvas pelas vísceras. No caso ocular, a migração que acontece lá no globo ocular. Os principais agentes etiológicos que estão associados com o desenvolvimento da larva migrans visceral e ocular são Toxocara canis e Toxocara cati. Então, a gente vai ver aí a questão dos hospedeiros serem cães e gatos, tá? É super comum, mas tem outros nematóides também. E como é que acontece esse ciclo biológico para o desenvolvimento da larva migrans visceral e ocular? Então, o que a gente observa é que o hospedeiro habitual, aqui nesse exemplo seria o cão, né? Ele, uma vez infectado, parasitado com o Toxocara canis, ele passa a liberar nas suas fezes um ovo. E aí esse ovo, no meio ambiente, a depender das características de temperatura, umidade, oxigenação, ele vai ser fertilizado, embrionado, né? Tudo isso no meio ambiente. E aí ele pode ser ingerido por outros animais que não estavam parasitados antes e reiniciar esse ciclo. Além disso, existe uma transmissão transplacentária também, né, de mãe para filho, nesses casos de parasitose por Toxocara canis. Em algumas situações, o indivíduo, o ser humano, né, pode se contaminar de uma forma acidental. E aí, nesse caso, ele pode ingerir o ovo embrionado, pode ser numa água contaminada, alimentos contaminados, e aí, quando isso acontece, esse ovo que contém a larva L3 ali no seu interior, ele resiste a essa passagem pelo estômago, né, aquela questão da acidez, e vai eclodir na região de intestino delgado. E aí essa larva L3, ela pode penetrar na parede intestinal, cair na corrente sanguínea e alcançar diferentes locais, como os pulmões, fígado e os próprios olhos. É interessante observar que menos frequentemente o ser humano ele pode ingerir carne ou vísceras, né, desses hospedeiros, como os cães, os gatos. Tem alguns locais que fazem esse consumo aí dessas espécies animais e também podem ser contaminados. E aí, menos frequentemente, nesses casos, as larvas L3 elas vão ser ingeridas e aí elas podem alcançar o intestino e podem migrar através dessas vísceras. E uma coisa interessante, pessoal, muitas dessas larvas, elas podem se encistar e se proteger e ficar viável durante anos ali, presinho dentro dessa estrutura, tá? Aí não se sabe muito bem o que é que faria essa larva ela se encistar e ficar ali dentro desse organismo.
Pensando nas manifestações clínicas, a gente observa para a forma visceral que elas vão ser basicamente causadas pela migração dessas larvas, e muitos indivíduos podem ser assintomáticos, a gente pode ter algumas manifestações subagudas, agudas. E é interessante frisar que a gravidade do quadro clínico dessa pessoa vai depender da quantidade de larvas que persistem dentro daquele indivíduo, do próprio órgão que foi acometido e também da resposta imunológica do indivíduo parasitado. A maioria dos casos é assintomática, tá, gente? E também é uma infecção autolimitada, que depois de um tempo ela pode finalizar sozinha. Podemos observar leucocitose, hipereosinofilia sanguínea, hepatomegalia, linfadenite nesses indivíduos, tosse, dispneia, anorexia, um desconforto abdominal. E se o local acometido for o sistema nervoso, esse indivíduo ele pode começar a ter ataques epileptiformes, tá? Meningite e também quadros de encefalite. Já quando a gente se refere às manifestações clínicas da forma ocular, a maioria dessas lesões é unilateral, ou seja, vai acometer apenas um dos nossos olhos. Pode haver aí endoftalmite, que seria uma inflamação da região de retina, coroide e ali do vítreo. Também hemorragia retiniana, catarata, ceratite. Então, a gente pode observar uma certa opacificação, uma dificuldade aí de visão nesses indivíduos, lembrando que é geralmente de forma unilateral. Para fazer o diagnóstico clínico, é bem difícil, é mais fácil nos casos de manifestações oculares, tá? É importante coletar informações acerca do histórico desse paciente. E o diagnóstico laboratorial envolve o desenvolvimento de biópsias, verificação de eosinofilia, por exemplo, utilizando um hemograma, utilizar métodos imunoenzimáticos, né, e fazer aí esses exames oftalmológicos. Pensando na importância epidemiológica, a forma cutânea é o que é mais frequente, principalmente ali nas crianças até 2 anos. As crianças elas têm esse costume de brincar com areia, pegar na areia, colocar na boca, né? Então a gente observa mais esses quadros. E também pisar, né? E também ter contato da pele ali com essas areias, em parques, em praias, né? São coisas bem comuns. Quando a gente pensa nas formas viscerais e oculares, acometem crianças mais velhas e também indivíduos adultos, que são expostos principalmente a ambientes que têm aí as fezes dos cães e dos gatos, onde são locais potenciais para terem esses ovos contendo as larvas infectantes. Na Ásia, a gente observa também muitos quadros, principalmente porque eles fazem consumo de alguns tipos de animais, de outras espécies de animais, também de bovinos. Nesse caso, eles comem, por exemplo, fígado cru, né, que a gente pode ter a contaminação. Então, devido a essa mudança cultural do ponto de vista alimentar, também são observados vários casos de larva migrans visceral, também casos oculares. Como profilaxia, a gente pode indicar bons hábitos com os animais domésticos, dar o destino correto a essas fezes, lembrando da higienização, reforçar as políticas públicas relacionadas aos animais que são abandonados na rua, a gente tem uma grande problemática com esses animais, e os processos de educação em saúde, né, pessoal? A importância da higiene é algo extremamente importante aí para a gente do ponto de vista de profilaxia. Para tratar os casos de larva migrans visceral e ocular, a gente observa que essa infecção ela é autolimitada, né, vai dispensar um tratamento, mas se for necessário, a gente tem alguns antiomíticos que atuam principalmente na forma visceral, como albendazol, mebendazol e ivermectina. Eles não têm uma grande utilidade nos casos oculares. E no caso das formas oculares, principalmente corticoides nas fases iniciais, fotocoagulação, nos casos onde os indivíduos têm granuloma do polo posterior, né, vitrectomia, nos casos aí de granulomas periféricos. Bom, turma, então dessa forma a gente finaliza essa videoaula sobre a larva migrans, trazendo algumas informações de que em alguns momentos a gente pode ser contaminado por alguma larva que não vai completar o seu ciclo biológico dentro, né, do organismo humano, mas que vai trazer alterações patológicas que são relevantes também.